Certo, Ricardo. Primeiramente queria agradecer, né, por confiar no meu trabalho, tá? Então, vou explicar a planilha sua aqui, tá? O teu planejamento aqui para a PM Pará, tá? Então, primeiramente aqui, ó, edital. Então, o edital aqui, né, sei que você já viu ele, mas vou explicar brevemente aqui, né? Então, português, né, 10 questões, atualidades 8, raciocínio 6, né? Até lá, legislação institucional com 4 questões peso 1, né? Beleza. Então aqui, um total de pontos de 60, né? Então são várias matérias, né? Com peso pequeno, né? E aqui, né? Português e atualidades, né? Raciocínio lógico com peso maior, né? Você tem facilidade em raciocínio lógico, né? Exatas, então já vai facilitar um pouco. Beleza, tá? Então, essas matérias aqui, né, essas matérias que não são um pouco diferentes, né, daqueles editais básicos de PM, né, elas têm também a quantidade de PDFs menor. Então, aqui, ó, processo, aqui, por exemplo, direito penal militar, é uma matéria que não é tão extensa, tá bom? Da mesma forma que direito processual penal militar também é uma matéria pequena, tá? Processual penal também é pequeno, tá? Então, apesar de ter muitas matérias, tá bom? Algumas têm a carga horária leve, né? Em relação à quantidade de assunto, tá? Então, aqui, né? As inscrições vão até o dia 30/11. Na verdade, as inscrições já... Na verdade, era até o dia 10/1, né? Teve uma notícia aí que prorrogaram as inscrições, tá? Quando prorroga a inscrição, na verdade é um sinal da banca dizendo que a quantidade de inscritos foi pequena, né? Então já pode esperar uma boa notícia em relação a isso, né? Vários editais na praça, né? Então a tendência é a concorrência se dissipar aí, né? Entre esses editais, tá? De todo modo, tem muitas vagas, né? Então aqui só para homem, né? 2.079 vagas, né? Para a próxima fase vão chamar 3.119, então é vaga a rodo, tá bom? Dá para a gente buscar uma vaga dessas tranquilamente, tá? Aqui, ó, 64 dias para a prova, né? 9 semanas, pouco mais de 2 meses, né? Então, se nada mudar, né? Se essa data de prova não mudar em razão da pandemia, né? A gente tem aí um tempo, tem 2 meses para a prova. Eu acho que dá para trabalhar bem com esse edital, tá bom? Certo. Então aqui, ó, vamos explicar o edital, o planejamento aqui, né? A planilha, tá? Então aqui, ó, temos a guia capa, tá? Então aqui é o que você vai estudar no dia, né? Por exemplo, segunda-feira vai estudar português, raciocínio lógico, direito constitucional, né? Na terça-feira, direito administrativo, penal, humanos, tá? E na segunda-feira você repete as mesmas matérias que você estudou na segunda, tá bom? Isso facilita no processo de memorização, né? Você vai ter sempre contato com a matéria, né? E isso vai auxiliar na sua memória, tá? Certo. Além disso, né? Cada tempo desse aqui é um tempo de estudo de 50 minutos, tá? Então, quero que você utilize a técnica Pomodoro, tá bom? Ela diz que a cada 50 minutos de estudo, né, foco total, então desliga celular, né, as notificações ali, né, deixa sem internet, o computador, né, se possível, né, foco total, né, ambiente isolado, né, com o mínimo de barulho possível, né, o máximo de silêncio, né, e estuda por 50 minutos, né, descansa 10 minutos. Volta, estuda mais 50 minutos, descansa 10, né? E vai para outra sessão, né? E assim por diante, tá bom? Certo. Eu quero que você faça a medição do seu tempo de estudo, né? Através do programa aprovado, tá bom? Eu vou mandar o nome
por mensagem para você baixar, e você cadastra essas matérias, tá bom? E no final da semana você me envia a planilha e um print mostrando que você cumpriu as horas de estudo em cada matéria, tá bom? Beleza. Então tá aqui a capa, tá? Aí aqui, ó, tem a guia conteúdo diário, tá? Então aqui nessa guia conteúdo diário, você vai lançar o que você estudou em cada dia, tá bom? E em cada matéria, para ter uma, de certa forma, uma organização e você saber onde parou, onde deve continuar, tá? Então aqui, por exemplo, você estudou português na segunda-feira, né? Aí terminou a sessão de estudo, parou, você anota, né? Por exemplo, parou na aula 1, né, página 20, no assunto crase, por exemplo, né? Fase 1, tá bom? E assim você faz com todas as matérias, tá? Certo. Aqui, ó, tem a guia Fases Revisão, tá? Nessa guia, eu quero que você... A gente vai colocar as matérias, né? Cada matéria em sua fase correspondente, tá bom? Então, todas as matérias vão começar na fase 1, tá? E cada fase tem um objetivo a ser cumprido, tá? Então, a fase 1 é mais voltada para a teoria, tá bom? Então, você vai ler o PDF de forma contínua, sem preciosismo, tá? Sem travar em coisas que, em primeiro momento, você desconhece, tá? Porque isso faz parte do aprendizado, né? Tá bom? Então, na próxima vez que você voltar, você já vai estar ambientado com a matéria, com as palavras, tá? E isso vai se tornar habitual, tá? Certo. Eu quero que você dê uma lida aqui, tá? Nessa guia, para ver qual o objetivo de cada fase, tá bom? Em que consiste cada uma, tá? Beleza, tá? E aqui, ó, tem a guia análise do edital, já falei para você, né? Aqui tem a guia O que mais cai, tá? Então aqui, apesar de a banca não ser uma banca tão conhecida, tá bom? Então eu fiz uma análise daqueles assuntos mais cobrados por ela, tá bom? E aqueles assuntos que vão demandar mais esforço seu, tá? Então aqui, ó, por exemplo, interpretação de texto em português. A banca cobra 22% de tudo que ela cobra em português, né? Tá bom? E, por exemplo, aqui, ó, coesão e coerência ou reescritura, né? Tem um percentual muito baixo de cobrança. Então a ideia é a gente fazer mais questões aqui de interpretação de textos, né? Estudar mais, né? Ver mais a teoria, fazer mais questões e menos esse assunto aqui, esses assuntos aqui, ó, em verde e em vermelho, tá? Certo. Então, você vai começar a fazer as questões e vai preenchendo aqui para mim, tá? Então aqui, ó, por exemplo, acertou 10 questões, de interpretação de texto e errou 5, tá? Aí ele já vai dando o percentual automaticamente aqui, tá? Que também passa para essa guia aqui automaticamente, tá? A guia questões da semana, tá? Então, a ideia dessa guia aqui, ó, o que mais cai, é você ir preenchendo as questões de forma acumulativa, tá? Então, fez uma vez questões de interpretação de texto, né? Aí fez questões de outros assuntos, por exemplo, aqui fez 12 e depois 4 aqui, tá? Aí, quando você voltar para fazer novas questões de interpretação de textos, você vai só adicionando aqui, ó. Acertei mais 12, né? Errei mais 4, tá bom? De forma acumulativa, né? Toda vez que fizer questões desse assunto, você vai somando aqui, tá? Então, acredito que você saiba, mas o Excel tem esse padrão aqui de fórmula, então você coloca igual e vai adicionando. Igual mais 1, mais 2, mais 3, tá bom? Beleza. Tá? E essa guia aqui, ó, questões da semana, deixa eu só preencher aqui para mostrar. E essa guia aqui, questões da semana, tá? Ela vai ter aqui um apurado do acumulado, semana a semana, tá bom? E além disso, eu quero que você preencha também
as questões da semana, aqui por matéria, tá? Então aqui vai ser por matéria, não vai ser por assunto, tá? Só para me ver como você está em determinada semana, em cada matéria, tá? Então aqui, ó, por exemplo, você vai estar na semana 1, por exemplo, com 75% de acerto em português e, por exemplo, vai estar com um acumulado semana a semana 71%, né, de acerto em português, tá? Isso vai servir de base para mim fazer análises e, né, direcionar você a cada semana, corrigir o erro da semana anterior e orientar para as próximas semanas, tá? Eu vou mandar outro vídeo explicando melhor o preenchimento das questões, porque algumas pessoas ainda se confundem em relação a isso, tá? Beleza. Então aqui tem um gráfico, tá? Quando você preencher tudo isso, esses gráficos aqui vão se preencher automaticamente, né? Com as fórmulas, né? Então a ideia desse gráfico aqui, por exemplo, né? O mais próximo do centro aqui é o 0%, né? E o mais afastado é o 100%. Então, depois que você preencher todas as matérias, aí eu vou ver aqui, por exemplo, o português aqui, ó, tá próximo do centro, né? Próximo do 0%. E matemática tá lá próximo do 100%. Então eu vou ajustando as suas semanas, né? Vou diminuindo o tempo em matemática, né? Raciocínio lógico, e vou aumentando em português, por exemplo, ou outra matéria que você está com percentual baixo, tá? Então a ideia dos gráficos é essa, tá? Para mim ter uma ideia de como te orientar semana a semana, tá? Beleza. Então aqui, ó, o que você vai preencher, né? Conteúdo diário, né? Essa guia aqui, o que mais cai, né? Vai colocar a aula correspondente aqui, as questões que acertou e as questões que errou, de forma cumulativa, né? E essa guia aqui, né? Acertos e erros, tá? O resto é automático ou eu preencho, tá? Aí tem essa guia aqui, ó, feedback da semana, tá? Então, nessa guia aqui, eu estabeleço a meta que eu quero que você cumpra, né? E quando você me enviar ela, eu vou fazer um checklist, ver se você preenche, se você cumpriu as metas, né? E de acordo com o cumprimento ou não, né? Eu vou lhe elogiar ou puxar a sua orelha e tal, tá bom? E orientar para as próximas semanas também, tá? Então aqui, por exemplo, português, né? Estabeleci a meta de 15 questões, 50% de acertos, 3 tempos de estudo, que dá por volta de 2 horas e meia, tá bom? Aí, quando você me enviar a planilha, né, eu vou conferir. Pô, estava previsto 15 questões de português, o Ricardo só fez 10, então aqui, ó, vou preencher de vermelho, né? Ele não cumpriu a meta, né? Se você fez 50% de acerto, estava previsto 50%, né? Então, cumpriu a meta, vou colorir de verde aqui, né? E se estavam previstos 3 tempos de estudo e você fez 4, né? Então, eu vou colorir de azul aqui, né? Indicando que você bateu a meta com destaque, tá bom? É mais ou menos nesse sentido aí, tá? Certo. E aqui sempre vai uma orientação para a semana, tá bom? E um feedback, né, da semana anterior, né, o feedback da semana anterior e uma orientação para a semana seguinte, tá? Então, esta semana vai uma orientação, né? Porque a gente não vai ter feedback porque vai ser nossa primeira semana, tá? Beleza. Sempre também tem uma dica, né, para a semana aqui. Então, é um link, né? Você clica nele e vai carregar um vídeo aí no YouTube, tá? Tem sempre uma dica interessante, tá? Tem sempre uma motivação, tá bom? E tem sempre um desafio para a semana, tá? Então tá aqui o desafio, a mesma forma, só clicar aí que vai carregar automaticamente na internet, tá? Então, Ricardo, fora isso, né, vamos buscar essa vaga, tá? São muitas vagas, né? Eu acredito que com o conhecimento que você tem, dá pra gente buscar essa vaga com uma certa folga, tá bom? Mas para isso é necessário o trabalho da sua parte, tá? Então, semana a semana tem que tentar cumprir cada meta, tá bom?
E a minha ideia, tá bom, é aumentar sua, sua carga horária semana a semana. Nessa primeira semana, eu quis colocar uma carga nem tão leve, porque o edital já está lançado, tá? Mas também não quis colocar uma carga muito pesada, senão você não ia conseguir cumprir, porque você está parado há muito tempo, tá bom? Mas a ideia é aumentar um pouco essa carga horária nas próximas semanas, tá? Beleza, fora isso, espero que você se esforce, tá bom? Para buscar essa vaga, tá? Cada um sabe da sua necessidade, tá? Então, o concurso da PM é uma excelente oportunidade para quem busca, né, um primeiro degrau ali no serviço público, né? A ideia depois é buscar, né, novos degraus, concursos melhores, tá bom? Mas para um primeiro serviço no setor público, tá? É uma excelente oportunidade, tá? Beleza. Então é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp, tá bom? E bons estudos e até mais.